Pessoal, bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Estamos aqui começando mais um programa do Magia Real aqui pela nossa rádio Vibe Mundial. A gente está fazendo esse programa especial hoje, esse programa extra que a gente está fazendo aqui, não é o nosso horário normal. Aliás, o nosso horário ele vai dar uma modificada, eu vou estar passando para vocês aqui esse novo horário. Mas nesse programa extra de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre os desafios que a gente pode estar enfrentando com magia e como alterar as realidades desinteressantes da nossa vida. Essa temática que a gente sempre procura passar para as pessoas, essa perspectiva de que é possível sim criar procedimentos estruturados, as ativações magísticas, como nós chamamos, e que a partir de determinadas trabalhos, que eu não gosto muito de utilizar essa palavra, mas as pessoas acabam entendendo dessa maneira. Essas ativações que nós desenvolvemos de forma estruturada, é possível sim que nós consigamos alterar a realidade desinteressante da nossa vida, determinados pontos ali que a gente quer alterar, ou da nossa vida pessoal, ou da nossa vida de empresa, e assim a gente vai conduzindo aqui a nossa existência, procurando tirar os ruídos da frente. Para que isso? Para que a gente justamente tenha uma realidade, uma vivência, uma existência um pouquinho mais interessante, desassociada aí de todos esses ruídos aí do nosso cotidiano. As pessoas que quiserem fazer os atendimentos com a gente, por favor, já pode a partir de agora já enviar mensagem para a gente pelo WhatsApp no 11 aqui de São Paulo, 99561 2722. A gente vai estar dando retorno para vocês, passando todas as informações de como é que funciona o nosso trabalho e de que maneira que a gente pode fazer os atendimentos com vocês, tá certo? Também, o outro aviso é que o nosso programa vai sair das quartas-feiras às 16h30 e vai passar nas quartas-feiras ainda, mas às 8h30 da manhã. A gente vai estar com esse novo horário aqui, passando para vocês aqui, para o pessoal que está mais em trânsito, né? Essas ideias, essas opiniões, como eu gosto de chamar, do que é o transcendental, do que é o espiritual, como as pessoas gostam de chamar, e de que maneira que a gente pode se vincular de uma forma mais harmoniosa com tudo isso. É muito normal nos nossos trabalhos, nas nossas ativações de magia, nós percebemos as pessoas profundamente impactadas com o que a gente chama de cargas negativas, que por N motivos elas acabaram construindo ali ao seu redor, seja na questão pessoal, seja na questão empresarial. Nós conseguimos a arte, né, de criar essa sabotagem dentro da nossa própria vida e no decorrer aqui da nossa existência nós vamos nos digladiando com determinadas energias que estão ali concentradas, não tem muito porquê que isso acontece e acaba impactando justamente no que as pessoas gostam de chamar de qualidade de vida, numa existência mais interessante. Então, o nosso trabalho, ele é diariamente focado em passar para as pessoas que é possível sim alterar a realidade, realidades desinteressantes que a gente está vivendo, através do ato magístico. Eu pessoalmente não gosto muito de chamar de ato mágico, ainda que seja isso o contexto do que a gente ativa, pela palavrinha mágico, né? Às vezes as pessoas associam, infelizmente ainda, o ato da magia com mágica, um pilim-pim-pim, tirar um coelho de uma cartola. E às vezes as pessoas que nos procuram, elas estão no estado realmente muito complicado do que elas estão vivenciando e ali, infelizmente, às vezes a gente não consegue estar auxiliando porque não existem as condições de merecimento e necessidade para tanto. Mas se você está vivendo aí uma realidade desinteressante, principalmente no seu ambiente empresarial, tá? Que vai meu recado aqui para as pessoas para os empresários, para as pessoas que têm empresas, existe uma série de realidades desinteressantes que essas empresas estão vivendo, simplesmente por conta de afluxo de energia, projeções negativas e cargas negativas que foram ali por vários motivos, envolveram o negócio, envolveram a empresa, e que a coisa acaba ficando truncada e não se realiza e não desencanta para uma situação mais interessante. Nós temos casos aqui de pessoas que nos procuram com contratos que não estão saindo, apesar de todos os esforços que foram feitos. Nós temos situações de pessoas que estão com equipes de trabalho ali um pouco complicadas, que não conseguem fazer as mudanças necessárias. São problemas de toda a ordem, são situações de todos os naipes e a gente acaba trabalhando com a ativação de magia justamente para que essas realidades sejam desconstruídas.
Se permita isso, porque a gente faz isso todo dia, tá? Todo santo dia a gente está fazendo ativação de magia aqui para pessoas físicas e para pessoas jurídicas com uma taxa de assertividade muito grande. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, essas realidades, elas estão ali vibrando por conta justamente de que não é feita uma ativação mais consistente ali para ela, para a situação que ela está vivendo, e ela está refém das circunstâncias, refém desse mar de negatividade que nós estamos vivendo, e que por vários motivos ela não consegue ali se alterar, modificar essa realidade. E vai tocando ali a vida, cheia de dissabores, cheia de frustrações. Isso não é interessante. Nós defendemos que nós temos que ter uma vivência plena, no máximo que a gente possa fazer. Evidentemente que a gente, de uma maneira ou de outra, acaba ficando refém das circunstâncias, das pessoas, dos processos, mas o que está ao nosso alcance, nós devemos sim fazer uma ativação, buscar da melhor maneira possível isso. Na nossa escola de magia, nós ensinamos as pessoas, inclusive, como fazer esse processo. Você que está me ouvindo aqui e gostaria de aprender, independente das ativações que você faça, das consultas, das orientações que nós damos para as pessoas no atendimento que nós fazemos, considere também aí fazer o curso de iniciação à prática de magia, que é um curso extremamente interessante para aquelas pessoas que estão querendo entrar de forma organizada, de forma prática, fácil e principalmente segura dentro do caminho da magia. Vocês já devem ter ouvido, bom, a maioria das pessoas ouve, né? Casos e casos de pessoas que acabam se envolvendo de uma maneira ou de outra com a magia e por não saber navegar nesse rio, tem o que a gente chama de quedas conscienciais. Por que é que isso acontece? Porque as pessoas vão navegar nesse rio, vão fazer ativações, vão fazer evocações e criar vínculos com potências das quais ela não compreende como é que é, a força disso, o que são esses envolvimentos. E quando ela se percebe, ela acaba ficando refém disso daí tudo, virando uma ferramenta negativa e ainda piora mais a vida dela. Magia não tem essa característica, não. O que acontece é que as pessoas acabam se vinculando muitas vezes com o que a gente chama de polos negativos dos mistérios, e esses polos negativos eles não têm a passividade que a magia positiva tem, e acabam se impondo com esses operadores que fazem essas ativações e vai criando ali um mar de desarmonias na vida delas. Com o passar do tempo, aliás, é muito normal, nós recebemos muitos alunos que se iniciaram aí em outros mistérios, ou que de forma autodidata procuraram livros aqui e ali e começaram a fazer as ativações, para que a gente faça algum tipo de recolhimento disso, né? Recolher essas ativações que foram feitas de forma negativa e uma a uma ali a gente vai retirando isso tudo e as pessoas voltam a ter harmonia. Então o que é importante, eu sempre digo para as pessoas isso, que não deixe de fazer magia por conta dessas histórias que ouviram falar ou de algum outro caso que a pessoa acabou ali se envolvendo de forma negativa e criou ali algum trauma, alguma coisa assim. Essa não é a realidade, não é a realidade do nosso trabalho. O trabalho que a gente desenvolve é um trabalho apenas com magia positiva, justamente por isso. Porque ela não depende do operador magístico para criar alguma circunstância negativa para as pessoas, ela não depende, ela é incapaz de fazer alguma coisa negativa para as pessoas nas suas ativações, então isso acaba sendo muito, muito interessante. Basicamente, o processo, como é que funciona, eu gosto sempre de repassar para as pessoas como é que é isso. Feitas os agendamentos das consultas, em geral, até por conta da pandemia, a gente faz o atendimento com as pessoas online. Às vezes por WhatsApp ou algum outro recurso de alguma outra plataforma que seja mais conveniente, num determinado momento, a gente conversa com as pessoas, procura fazer uma orientação e construir ali o que é o melhor caminho para uma ativação específica e bem objetiva. Às vezes as pessoas nos procuram até com um nível de desespero bastante grande, porque elas estão tão perturbadas que elas não conseguem nem pedir, não sabem nem focar exatamente no que elas querem. E aí a gente procura orientar, pegar a situação ali mais viável dentro do momento que ela está vivendo, fazer uma ativação concreta que de fora para dentro começa a fazer a alteração dessa realidade. Em geral, nós não trabalhamos diretamente naquele objetivo
concreto que estamos ali operando, que a gente construiu ali aquela realidade. Não, nós vamos de fora para dentro. Nós fazemos ativações para vários reinos, realidades, domínios da criação e de fora para dentro nós vamos limpando, harmonizando, pacificando até chegar pontualmente naquela situação onde nós intencionamos, determinamos e criamos os campos de oportunidade, como nós gostamos de chamar, para que esse Titanic aqui que estava indo para um iceberg de gelo, um desastre, ele se desvie e construa aí uma outra realidade de navegação mais interessante para as pessoas, para que elas possam realizar ali aquela vontade, aquela intenção que elas estavam imaginando. Geralmente as pessoas tem basicamente um tripé, né, que eu gosto de chamar de necessidades. Em geral, isso envolve amor, relacionamentos, saúde e dinheiro. Essa é a perspectiva das pessoas, é o dilema que elas têm no dia a dia, ainda que isso seja reflexo de consequências de outras situações. Magia tem disso, sempre trabalha nas causas, nunca nas consequências. A alta assertividade que a magia tem é justamente por conta disso. Magia não remedia, a gente não fica trabalhando ali especificamente no que está acontecendo. Isso é a seara de uma série de terapias que procuram remediar situações enquanto essas coisas não se dissolvem. No caso da magia, não. Nós vamos nas causas dessas situações, ativamos ali, anulamos essas fontes negativas que estão ali atuando sobre as pessoas e aí, cessadas as causas, cessam-se as consequências. Não havendo mais essa força antagônica que está ali prejudicando o seu caminho, o seu projeto, o seu trabalho, a coisa vai se desenrolando da melhor maneira possível e vai chegando a bom termo. Então, não deixe de fazer isso, não deixe de considerar isso daí na sua vida. Entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp no 99561 2722, que nós vamos ter uma conversa, um papo bem legal sobre como é que está esse contexto desinteressante aí da vida que você está vivendo e de que maneira que a gente pode construir um ato magístico para alterar essa realidade e deixar ela mais cristalina, mais favorável para você, que efetivamente isso daí aconteça. Considere aí essas palavras, considere também o que a gente passou para vocês aqui com relação à parte do aprendizado, né, da capacitação na magia. Isso é bastante fundamental. Eu sempre indico para as pessoas, não deixe de aprender, aprenda como fazer isso. Por quê? Porque é nossa obrigação cuidar da nossa vida. Existe uma série aqui de mentores, existem espíritos auxiliando, existem consciências, existem divindades que procuram de uma maneira ou de outra auxiliar o ser humano, mas é chegado o momento dessa humanidade perceber de que ela vai ter que efetivamente começar a cuidar dos seus próprios dilemas, dos seus próprios problemas esses que invariavelmente fomos nós mesmos que criamos. Na verdade, de uma maneira ou de outra, nós estamos envolvidos com isso e a nossa responsabilidade existencial ter uma realidade feliz, plena, verdadeira, da melhor maneira possível. Não fique refém das circunstâncias, não deixe essas coisas passarem na sua vida, porque senão o que vai acontecer? Eu gosto sempre de dar esse exemplo porque a nossa realidade ela está inundada, ela está imunda desse tipo de situação, justamente porque as pessoas acabam tendo existências desinteressantes. O que acaba acontecendo? A pessoa está vivenciando, ela está colecionando uma série de frustrações, é uma frustração atrás da outra, aquele ego, né, aquele quaternário inferior, como os hindus gostam de chamar, ele fica extremamente insatisfeito com essas situações, e aqui eu estou usando palavras doces, né, estou chamando de frustração. Vocês sabem exatamente que o nível dessa dor é muito mais profunda quando nós não realizamos ali aquilo que nós achamos que sejam os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos projetos. Ficamos refém de outras agendas de pessoas, de outras consciências, é o tal do Deus há de prover, Deus quis, Deus não quis, né? A gente até compreende quando as pessoas colocam essas coisas, porque isso faz parte da mentalidade de uma série de pessoas que ainda estão muito reféns, são muito lactantes, são muito infantis com relação aos temas da transcendentalidade, aos temas da espiritualidade. Mas você que está me ouvindo aí, que acredita que já tem um pouco mais dessa maturidade espiritual,
procure encarar isso de frente, procure encarar isso como uma atividade mesmo. Nós chamamos isso de um ativismo existencial, de procurar todo dia encontrar uma maneira de, apesar das adversidades da vida, fazer determinadas concentrações, porque essa realidade sendo plástica, é possível sim construir campos de oportunidade que se realizem ali os nossos objetivos, os nossos desejos. Olha, gente, vocês não fazem ideia a quantidade de pessoas por aí que fazem ativações no campo negativo para que essas coisas aconteçam, viu? Às vezes você vê algumas pessoas aí de muito sucesso, grandes governantes, né? E outros perfis aí que têm o que nós chamamos de um relativo sucesso na vida, vocês não fazem ideia da quantidade de ativação que essas pessoas fazem e de forma negativa. Vibe Mundial 95.